Existem guerras e existem batalhas tão impossíveis que atravessam milhares de anos sem serem esquecidas. Momentos em que homens olharam para o céu e perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Mas entre todas as guerras da Bíblia, uma delas se destaca acima de todas. Uma batalha tão assustadora que fez a própria terra parecer parar. Uma guerra onde pedras caíram do céu, onde reis fugiram desesperados, onde exércitos inteiros foram destruídos e onde um homem ousou dar uma ordem impossível diante do mundo inteiro. O nome desse homem era Josué, e naquele dia o céu ouviu sua voz. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você ama conteúdos bíblicos profundos, mistérios antigos, batalhas épicas e histórias que fortalecem sua fé, então se inscreve agora no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar muito mais pessoas. E comenta aqui embaixo: Deus está no controle. Compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias bíblicas e assiste até o final, porque essa batalha vai mostrar um dos maiores milagres já registrados nas Escrituras. Imagine acordar cercado pelo som de milhares de soldados marchando, o chão tremendo, o metal das espadas batendo umas nas outras, gritos ecoando pelas montanhas. O cheiro de sangue já parecia estar no vento antes mesmo da batalha começar. Era o começo de uma guerra que mudaria a história para sempre. Mas para entender o que aconteceu naquele dia, precisamos voltar um pouco no tempo. Depois que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, uma sequência de acontecimentos sobrenaturais começou a assustar toda a terra de Canaã. Primeiro, as muralhas de Jericó caíram, não por força humana, não por armas, não por exércitos gigantes, mas pelo poder de Deus. A Bíblia diz que as muralhas simplesmente desabaram diante do povo de Israel. E depois disso, a cidade de Ai também foi destruída. Agora o terror havia se espalhado por toda Canaã. Os reis começaram a ouvir histórias assustadoras sobre Israel. Diziam que o Deus deles abria mares, parava rios e lutava nas batalhas como um guerreiro invisível. O medo crescia cada vez mais. Josué já não era visto apenas como um líder. Ele agora era visto como uma ameaça para todos os reinos daquela região. Mas enquanto muitos reis planejavam guerra, uma cidade tomou uma decisão inesperada: a cidade de Gibeão. Os líderes de Gibeão sabiam que não conseguiriam vencer Israel. Então decidiram usar inteligência ao invés de espadas. Vestiram roupas velhas, levaram pão seco, sandálias gastas e convenceram Israel a fazer um acordo de paz com eles. Josué aceitou, mas havia um problema. Gibeão era uma cidade importante de Canaã, e quando os outros reis descobriram que ela havia feito paz com Israel, a fúria explodiu. O rei Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ficou furioso, porque Gibeão não era uma cidade pequena, era poderosa, cheia de guerreiros, estratégica para toda a região. E agora, ela estava ao lado de Israel. Então Adoni-Zedeque tomou uma decisão desesperada. Ele enviou mensagens para outros 4 reis: o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. 5 reis, 5 exércitos, uma única missão: destruir Gibeão antes que Israel chegasse. A Bíblia relata isso em Josué capítulo 10, versículos 5 e 6. Então se ajuntaram os 5 reis dos amorreus e pelejaram contra Gibeão. Naquela noite, milhares de soldados começaram a marchar. As tochas iluminavam as montanhas como rios de fogo na escuridão. O som dos cavalos ecoava pelos vales. O barulho das armaduras parecia um trovão se aproximando. Dentro de Gibeão, o medo tomou conta da cidade. Homens seguravam espadas tremendo. Mulheres choravam. E crianças se escondiam dentro das casas. Todos sabiam que aqueles 5 reis eram conhecidos pela crueldade. Eles não queriam apenas vencer. Eles queriam destruir completamente Gibeão por ter feito aliança com Israel. Então os líderes da cidade enviaram uma mensagem urgente para Josué: não abandone os teus servos. Venha depressa nos salvar. Quando Josué recebeu a mensagem, ele entendeu que aquela batalha
não podia esperar até o amanhecer. Então reuniu os seus melhores guerreiros, homens cansados de guerra, homens marcados por batalhas, homens que já tinham visto milagres acontecerem diante dos próprios olhos. E naquela madrugada, Israel começou uma marcha silenciosa pelas montanhas. Era uma caminhada perigosa. Escuridão, frio, pedras escorregadias, silêncio absoluto. Mas antes da batalha começar, Deus falou com Josué e aquelas palavras mudaram tudo. Josué, capítulo 10, versículo 8 diz: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Imagine ouvir isso antes da maior guerra da sua vida. Enquanto os 5 reis confiavam na força dos seus exércitos, Josué confiava na promessa de Deus. E naquela madrugada, os soldados de Israel continuavam avançando na escuridão, sem imaginar que estavam prestes a testemunhar um dos maiores milagres da Bíblia. Na manhã seguinte, o céu começaria a mudar. Naquele dia, Israel avançou sobre os inimigos com força total. O campo de batalha se tornou um cenário de caos, com gritos de guerra ecoando pelas montanhas e o confronto se espalhando por toda a região. O tempo parecia se estender de forma extraordinária, permitindo que a vitória fosse completada até o fim. Nada interrompeu o avanço de Israel naquele momento decisivo. Os reis inimigos fugiram em desespero, tentando escapar da derrota. Sem saída, se esconderam em uma caverna nas montanhas. Josué ordenou que fossem encontrados. Eles foram capturados e mantidos vivos, mas presos dentro da caverna, enquanto grandes pedras selavam sua saída. Enquanto isso, a batalha continuava até a completa vitória de Israel. Quando tudo terminou, Josué ordenou que a entrada da caverna fosse aberta. Os 5 reis foram retirados e trazidos diante dele e de todo o povo de Israel. Como testemunho do fim daquela oposição, naquele dia, ficou marcado que nenhuma força pode resistir quando o propósito estabelecido se cumpre até o final. E se você acompanhou essa história até aqui, continue seguindo para mais capítulos como esse em versão cinematográfica bíblica.